Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje nós vamos tratar sobre o ato administrativo. A matéria foi dividida em duas aulas. Hoje é a primeira aula sobre ato administrativo. As lições, de ato administrativo são uma das lições mais clássicas do direito administrativo. Acredito que os senhores e as senhoras viram na faculdade de Direito, logo no começo da matéria de Direito Administrativo, o ato administrativo. E normalmente nos manuais também ele vem logo no comecinho, logo depois de princípios, do regime jurídico do direito administrativo, vem aí o ato administrativo. E por ser uma dessas lições clássicas do direito administrativo brasileiro, vem uma dificuldade para nós que somos do concurso. Por quê? Porque o concurso ele pode tanto pedir aquelas lições clássicas, e por isso a gente vai ver isso, como alguns aprofundamentos. E quais os aprofundamentos? Quase toda a matéria do direito administrativo evoluiu muito nos últimos 20 anos. E essa evolução causou alguma dificuldade de harmonização com aquelas lições clássicas dos manuais clássicos dos grandes autores do direito administrativo brasileiro, como, por exemplo, quando falamos das espécies de ato administrativo, quando alguns autores mencionam as espécies de ato administrativo, será que não poderiam existir atos administrativos que não fossem daquelas espécies? Outro problema, a atividade administrativa em si, ela evoluiu muito nos últimos tempos. Então, afirmar que, por exemplo, o ato administrativo contempla apenas os atos de decisão é excluir a noção de ato administrativo de muita atividade estatal, de muita atividade de agente público. Por quê? Porque mesmo quando o agente público ele só vai executar uma tarefa, ele tem que tomar uma série de decisões que na maioria das vezes vão estar vinculadas à sua própria atividade funcional. E a decisão é proferida anteriormente, mas há uma prestação. E se houver uma prestação equivocada, haverá um surgimento de uma responsabilidade do Estado. E se há uma responsabilidade, se há uma prestação, como falar que essa atividade não contempla nenhum ato administrativo? Então, quando nós estudamos nos manuais o ato administrativo, nós vemos com muita naturalidade, com muita fluidez usado o ato administrativo, aquelas noções gerais, mais ligadas às concepções clássicas de ato administrativo, e daí, sem perceber, o autor vai nos trazendo situações durante o manual dele, que você fala assim, opa, peraí, isso não está ligado à noção de ato, aquela noção de ato administrativo. Por exemplo, contratos. Existem hoje tantas formas de celebração de negócios jurídicos pela administração que fica complicado você pegar e mencionar ato administrativo, contrato administrativo, se talvez o contrato seja uma espécie de ato administrativo, e mencionar todas as hipóteses possíveis e um regime jurídico único para os contratos. Por quê? Porque cada lei trouxe um regime jurídico próprio, ainda que só com algumas particularidades, que existe um regime jurídico geral. Então, com muita cautela que a gente vai tratar sobre o ato administrativo, baseado nas lições mais clássicas, com alguns aprofundamentos. Eu falei bastante, então é melhor, vamos lá, começar a aula. Conceito de ato administrativo. O conceito de ato administrativo é bem simples. Ato administrativo é uma manifestação da vontade administrativa. Muito cuidado. Qual o principal cuidado que a gente tem que ter quando está falando sobre ato administrativo? Na faculdade de Direito, a gente tem 5 anos de Direito Civil. Talvez não 5, talvez 4, mas tem muito Direito Civil. E pouco Direito Administrativo. Isso é muito questionado, inclusive. E daí, quando a gente fala sobre ato administrativo, a gente costuma associar a ato jurídico. Quando a gente fala em fato administrativo, a gente costuma associar a fato jurídico. É uma associação que guarda uma lógica, não está 100% equivocada. O problema é que ato jurídico não é sinônimo de ato administrativo. Ato administrativo, ato jurídico não são sinônimos. O que acontece? Hoje se tem que o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico.
E fato administrativo não é sinônimo de fato jurídico, né? Vamos lá. Embora alguns autores, e daí esse é o problema, né? Alguns autores eles vão trabalhar assim, não, fato administrativo em sentido amplo, fato administrativo em sentido estrito. Vamos explicar para o senhor, para a senhora que está nos assistindo nesse momento, né? Então, ato administrativo é a espécie do gênero ato jurídico. Guarde isso é tranquilo, né? Há uma manifestação de vontade, né? Então há um ato jurídico. Qual a peculiaridade, né? O ato administrativo ele só pode ser produzido no exercício da função administrativa, né? Vamos ao início. A distinção entre fato e ato jurídico, né? Então, lembrar, não sou professor de Direito Civil, espero não falar nada errado, né? Me dediquei muito ao Direito Civil na faculdade, quando eu trabalhava como advogado, quando estudei para concurso, né? Confesso, depois que passei no concurso, trabalho muito pouco com Direito Civil, embora trabalhe muito com processo civil, né? Vamos lá. O fato jurídico, né? O fato jurídico, ele pode ser dividido entre os fatos naturais, fato jurídico, entre os fatos naturais e os atos jurídicos. Opa. O problema da escrita não tem nada a ver com o direito, né? Essa letra feia, ainda mais escrever no tablet, fica bem mais complicado, né? Então, o fato jurídico ele pode ser decorrente de um fato natural que teve repercussão, que gerou efeitos no ordenamento, né, na esfera jurídica, ou ele pode ser um ato jurídico que gerou efeitos, mas teve a vontade humana, né? Essa é a principal diferença, a vontade humana aqui e a ausência de vontade humana nos fatos naturais. Ambos vão gerar efeitos jurídicos, né? O ato jurídico ainda ele é normalmente dividido, né? Pelo menos em três, né? E ato jurídico em sentido estrito e daí são aqueles atos oriundos da vontade humana para gerar alguns efeitos que o ordenamento afirma quais serão. Eles podem ser atos ilícitos, né? Ato ilícito. E agora, né, me parece, eu estudava o negócio jurídico como espécie de ato jurídico em sentido estrito, né, mas agora a tranquilidade, até porque o Código Civil trata de forma separada como negócio jurídico. Então aqui, o fato jurídico ele engloba os fatos naturais, os atos jurídicos, que podem ser ato jurídico em sentido estrito, ato ilícito, e negócio jurídico. No direito administrativo, não é desse jeito, né? Vamos ver então como fica a manifestação de vontade para o direito administrativo, né? Os fatos e atos no direito administrativo, os fatos e atos administrativos, né? Nós já definimos então, ato administrativo como expressão da manifestação da vontade da administração pública no exercício da função administrativa. Então, que fique bem claro para o senhor e para a senhora. Ato administrativo é uma expressão da vontade, da manifestação da vontade da administração pública no exercício da função administrativa. Então, a administração pública, ela manifesta a sua vontade através de seus agentes, e ao agente público, ao administrador público, só cabe fazer o que a lei determina. Então, primeira coisa, né, só vai ser o ato administrativo, ele guarda algum respaldo legal. E vamos lá, o que são fatos administrativos, né? Fatos administrativos em sentido amplo são quaisquer eventos relacionados à função administrativa estabelecidos pelo ordenamento como condição para a produção de efeitos jurídicos. Então, o ato administrativo, a gente tinha acabado de falar que ele está submetido ao princípio da legalidade. Mas não é só o ato administrativo. Toda administração, toda atividade administrativa está submetida ao princípio da legalidade, né? Então, os fatos administrativos, eles também, né? Os fatos administrativos em sentido amplo, né? A doutrina menciona muito o fato administrativo em sentido amplo, são quaisquer eventos relacionados à função administrativa, então eles têm que ser relacionados à função administrativa para ser fato administrativo, e que o ordenamento estabeleça como condição
para a produção de efeitos jurídicos. Existem, portanto, algumas peculiaridades: a função administrativa e a previsão normativa. Ao contrário dos fatos jurídicos, os fatos administrativos não são classificados apenas em relação aos efeitos gerados. Então, aquela classificaçãozinha que diferenciávamos o fato jurídico como fato natural, ato jurídico em sentido amplo, ato jurídico em sentido estrito, ato ilícito, negócio jurídico, todos eles têm em comum o quê? O fato passou a ser relevante para o direito civil porque ele gerou efeitos. O fato administrativo, ele não vai ser classificado da mesma forma, embora ele também só exista porque ele produz efeitos. O fato administrativo, e usando aquela a mesma diferenciaçãozinha dos fatos jurídicos, eles podem ser fatos administrativos naturais, que alguns autores refutam, ou fatos administrativos em razão da vontade da administração. E daí, os fatos administrativos que expressam uma manifestação de vontade, eles podem ser atos administrativos ou condutas da administração. Então vamos lá. Os fatos administrativos eles podem ser naturais ou voluntários, e se houver vontade, ele pode ser um ato administrativo ou ainda uma mera conduta da administração. Agora a gente vai esquecer essa pequena classificaçãozinha, muito ligada ao direito civil, e vão pegar a classificação dos autores mais clássicos, que vão diferenciar o ato administrativo vão incluir, na verdade, os atos administrativos naquela noção ampla de atos da administração. Na classificação clássica, a expressão atos da administração traduz todo e qualquer ato cuja origem seja algum órgão público. Então, ao invés de ser classificado como fato jurídico ou administrativo, não. Os autores mais clássicos eles mencionavam, olha, existem atos da administração. Eles são atos originados de algum órgão público, E daí, nos atos da administração, estariam inclusos os atos administrativos e principalmente os atos não administrativos. E o que seriam os atos não administrativos? Seriam aqueles atos que você não conseguisse imprimir um regime jurídico, aquele regime jurídico típico dos atos administrativos. Então, por exemplo, seriam aqueles atos privados da administração. Não anotei aqui na lousa, mas a gente anota aqui, são os atos privados. E a execução das atividades administrativas. Então, os atos privados e a execução das atividades administrativas, eles seriam meros atos da administração. Por quê? Porque não se poderia imprimir a ele o regime jurídico inerente aos atos administrativos. Mas espera aí, será mesmo que os atos privados, e o exemplo clássico dos atos privados seria um contrato de locação de imóvel firmado pela administração como locatária, Então, olha, a partir do momento que a administração pública aloca o bem, então ela não atua com os poderes, com as cláusulas exorbitantes dos contratos em geral, então por isso não seria um contrato administrativo. Mas pera. Hoje em dia, será que um contrato de locação ele não garante para a administração pública uma série de privilégios em relação ao privado? Claro que sim, A administração pode se tornar inadimplente e nem por isso vai ser despejada automaticamente depois de 3 meses, Ela vai poder, inclusive, no futuro, realizar a desapropriação do imóvel, ela vai exigir um processo seletivo para a escolha do imóvel ou um processo de dispensa ou de inexigibilidade. Então, são diversas questões,
E daí alguns autores desses mais clássicos vão falar, olha, isso não garante que se torne um ato administrativo. Por quê? Porque é óbvio que toda atividade administrativa possui um regime jurídico diferenciado, o que não significa que vai ser que se deve combater a ideia de um regime jurídico geral para os atos administrativos. Embora eu não concorde com eles têm muita razão. Aqueles autores clássicos eles guardam uma coerência lógica muito boa nos seus manuais, e os manuais eles permitem uma aplicação muito boa do direito administrativo. Eu não concordo porque acho que não resolveria todos os problemas. Acho que a evolução do direito administrativo permite uma concepção mais ampla e mais diferenciada da atividade administrativa em geral, né? Mas vamos lá, a manifestação da vontade, né? A manifestação da vontade é o núcleo do ato administrativo. E haverá manifestação da vontade, e aí eu discordo daqueles autores clássicos, né? Inclusive defeituosas. Por quê? Aqueles autores clássicos que mencionavam a supremacia do interesse público, todo aquele regime jurídico especial da administração pública, eles partiram de um princípio lógico, e que é muito válido. A administração pública, o Estado, o Poder Executivo principalmente, ele precisa conseguir executar suas atividades. E as suas atividades são sempre destinadas buscando o interesse coletivo. Então vamos conferir, esse Estado ele tem que ter algumas prerrogativas, senão ele não consegue executar. Se ele fosse executar igual um particular, a estrutura administrativa ficaria inviabilizada. E como consequência disso, ou até como pressuposto disso, o Estado não errava. Quem errava? Os agentes públicos. Então, haveriam erros cometidos no exercício da atividade estatal, mas esses erros deveriam ser imputados aos agentes públicos. Por quê? Porque a administração pública, como ente, assim, a administração pública ela é perfeita, ela não erra. Da mesma forma que a legislação e a própria legislação que origina a atividade administrativa, né? A legislação, ela em tese é perfeita. Nós sabemos que muitas leis não são perfeitas, né? E daí se critica o legislador e o Congresso Nacional e veja, se a gente não partir do pressuposto que a lei é perfeita, fica muito difícil da gente executar a lei. Mas isso não significa, hoje em dia da mesma forma, né, que a gente não vai ter que flexibilizar a interpretação da lei, talvez, de acordo com os princípios, de acordo com as normas superiores. Então, esse mesmo problema, o mesmo questionamento da atividade legislativa, a gente coloca na atividade administrativa em geral. Então, a administração pública ela vai possuir defeitos. Veja, para os autores mais clássicos, que separavam, né, os atos administrativos dos demais atos da administração, esses atos da administração não estariam sujeitos ao regime de ato administrativo, e eles seriam, por exemplo, uma mera execução de uma atividade, né? Vamos voltar aqui, ou seriam os atos privados. Então, por exemplo, né, e daí é um exemplo citado pelo professor Marçal Justem Filho, imagine, por exemplo, um gari executando a sua função, né? Pode ser qualquer outra atividade, que essa é uma atividade que deixa mais claro porque a gente já viu isso na nossa vida, né? Então tá, o gari varrendo e limpando a rua é uma atividade essencial para a coletividade, né? Pode ser a pura execução de um comando normativo, né, que atribuiu aquele cargo a função de varrição de acordo com determinadas áreas, rotas fixadas em normas internas da administração. Mas olha, naquela execução do gari, há a satisfação de um dever jurídico e o exercício da função administrativa. Afirmar que aquilo não se trata de ato administrativo seria muito complicado. Mas, mais uma vez, aqueles autores clássicos, eles limitavam a noção de ato administrativo àqueles atos de conteúdo decisório, né? E daí,
a gente vai agora, a questão vai ficar um pouco mais clara quando a gente tratar dos defeitos da manifestação da vontade, né? Por quê? Porque o núcleo do ato administrativo, isso para qualquer autor, é a vontade, né? E qual é a vontade? A vontade é aquela que surge, embora seja uma vontade, né? É a vontade da administração, ela surge das perspectivas legais, né? A lei vai definir quando pode ou não existir uma vontade, quem deve ser responsável por emanar essa vontade. Na aula 2 de Direito Administrativo, quando a gente for ver os elementos, a formação e a extinção do ato administrativo, isso vai ficar bem claro. Mas por hora, a gente vai mencionar que mesmo nos seus defeitos, a administração pública manifesta a sua vontade. Os autores clássicos vão refutar isso. Então, por exemplo, nos atos ilícitos ou nos atos antijurídicos da administração, né? O ato ilícito aqui tido como ato antijurídico da administração. Para muitos autores, quem comete ato ilícito é o agente público, não é a administração pública. A administração pública é perfeita. Se ela está cometendo uma imperfeição, é o agente público o seu responsável. Hoje em dia é um pouco complicado disso. Vou citar um exemplo para o senhor e para a senhora. Negativa de atendimento de alguns tratamentos no Sistema Único de Saúde. É muito normal hoje, com a judicialização do atendimento do SUS, que o Poder Judiciário determine, são milhões de ações envolvendo a prestação de serviço de atendimento médico pelo SUS no Poder Judiciário. Então, o juiz ele pode pegar uma causa e determinar e falar assim, olha, por que a administração pública que você negou? O direito à saúde é universal, a saúde deve ser gratuita, inclusive para pessoas com condições de pagar ou que tenham um convênio médico. Então você vai lá e faça um determinado procedimento médico, um tratamento de alto custo. Veja, se o Poder Judiciário está falando que o Poder Executivo deve fornecer esse tratamento, seja ele o município, o Estado ou a União, significa que a recusa do tratamento na esfera administrativa foi indevida. E daí vai falar que aquele ato que negou o tratamento não era um ato administrativo porque era um ato antijurídico, ou não, ou falar que não, que a administração pública tem o direito, né, de dizer sim ou não. O direito administrativo ele está muito mais complexo nos dias de hoje. O Poder Judiciário avançou muito naquilo que ele pode abordar daquelas questões inerentes ao Poder Executivo, principalmente em razão da má prestação pelo Poder Executivo mesmo de alguns serviços públicos. Então, hoje em dia, falar que ato ilícito por si só não constitui ato administrativo é um pouco complicado. Outra questão, né? Opa, ficou faltando aqui. Os atos administrativos putativos, né? Putativos. Ficou faltando a palavra putativos, né? Os atos administrativos putativos, né? Aquelas situações materiais em que a administração não exprimiu nenhuma vontade, mas excepcionalmente, em razão do princípio da proporcionalidade, são conferidos efeitos como se fossem atos jurídicos para não prejudicar o terceiro de boa-fé, né? Então, aquele terceiro de boa-fé, acreditando que se tratava de um ato da administração, realiza determinada atividade, ele não pode ser punido por acreditar que aquele ato administrativo era válido, desde que as razões para que ele acredite que aquele ato administrativo era válido, elas sejam muito fortes. Por isso que se fala em atos administrativos putativos. Então, são situações excepcionais em que há um defeito, né, porque a administração não quis exprimir aquela vontade regularmente, mas o administrado não pode ser punido por isso. Por exemplo, né, a gente sempre precisa dar um exemplo. Alguém vai na secretaria de uma escola pública requerer a inscrição, a matrícula do seu filho. Quem é responsável pela decisão se aquela criança pode ou não se matricular ali alguma autoridade, algum agente público daquela escola, o diretor da escola, o secretário da escola, que vai verificar os critérios, e hoje em dia são critérios de georreferenciamento, etc. e tal. Daí a pessoa vai lá, o segurança da escola está lá controlando e fala, não,
senhora não pode, a senhora não pode fazer matrícula do seu filho aqui. A senhora tem que procurar a escola tal. Daí ela vai lá na escola tal e vai lá e fala assim, olha, a tal escola me mandou vir aqui. Daí aquela escola falou, não, peraí, deixa eu ligar lá na outra escola, ver quem que falou isso para a senhora. E liga lá e fala assim, não, nenhuma senhora apareceu aqui. O segurança, mas o segurança não tem competência para falar que ela não pode ser matriculada aqui. Então quer dizer que aquele ato, aquela recusa, não pode ser caracterizada como uma recusa? Se aquela mãe, diante daquela recusa, da impossibilidade de matricular seu filho, for no Ministério Público, o Ministério Público não pode compelir aquela escola a tomar providências para a matrícula, me parece que são essas situações que os autores eles querem dizer com os atos administrativos putativos, né? E a omissão da administração pública, né? Por muito tempo, a omissão não era considerada como manifestação de vontade da administração pública. A gente não está tratando aqui daqueles casos em que a manifestação de vontade da administração pública pode ocorrer de maneira não formal, né? Então, tem vezes que a administração pública pode expressar sua manifestação de vontade, inclusive pelo silêncio. Não, a omissão da administração pública são aqueles casos em que há irregularidade, né? A administração pública era obrigada a falar sobre determinado assunto e decide se omitir. Por muito tempo, isso daí não era considerado um ato, não era considerado um fato gerador de ato administrativo, né? O silêncio da administração era uma irregularidade, e como irregularidade era irregularidade do agente público, mas não era um fato gerador da vontade administrativa. Hoje os autores, e até pelas decisões judiciais, eles já falam, não, a omissão também pode ser ensejadora de um ato administrativo. Por quê? Porque quando há o dever da administração se manifestar, a ausência desse dever não poderia prejudicar os administrados. Um pouco abstrata, né, a aula de hoje. Então, para terminar ela, a gente vai falar sobre as classificações dos atos administrativos, para os senhores verem termos que os senhores e a senhora já conhecem, né? E depois os elementos, a formação, a extinção do ato administrativo, a gente vai ver na nossa segunda aula de ato administrativo, né? De novo, vale aquela ressalva, né? A classificação dos atos administrativos, embora mencionadas nos manuais, elas estão sujeitas ao regramento próprio dos órgãos. Então, quando a gente fala de determinadas modalidades de ato, talvez existam particularidades. Em geral, né, a classificação é uma sistematização científica de acordo com os critérios adotados por quem elabora a classificação. Então a gente vai ver a classificação, as principais classificações, as classificações mais úteis. Muitas delas, os senhores, se caírem na prova de concurso, os senhores e as senhoras, conseguirão identificar pela própria lógica do direito administrativo, né? Vamos ver. Primeiro, quanto aos destinatários, o ato pode ser geral, quando aplicável a um número indeterminado de sujeito, ou pode ser individual, se aplicável a sujeitos específicos e determinados. Individuais são sujeitos específicos e determinados, mesmo que coletivamente. Quanto ao âmbito de aplicação, os atos podem ser internos e externos, né? Internos são destinados à produção de efeitos apenas sobre o próprio órgão da administração, externo destinado à produção de efeitos dentro e fora da administração, né? Dentro e fora, não é porque é externo que é só fora da administração. Quanto ao número de posições jurídicas, os atos podem ser unilaterais, bilaterais e plurilaterais. Então, o ato administrativo é apenas uma manifestação de vontade. Os atos bilaterais, existem duas posições jurídicas, né, como os contratos administrativos, e os atos plurilaterais, mais de duas posições jurídicas. O exemplo agora são os consórcios intermunicipais de saúde, né, os consórcios em geral, quando possuem mais de dois entes fazendo parte. Quanto à estrutura subjetiva de competência, o ato pode ser simples, composto e complexo. Essa é uma classificação importantíssima. Então, eu vou ditar para o senhor e para a senhora a noção de ato simples, ato composto e ato complexo, né? O ato simples é aquele ato administrativo em que a vontade da administração é expressa por uma única pessoa física, né? O ato composto, a vontade da administração é produzida a partir da participação de diversos sujeitos. É uma vontade autônoma, uma só vontade, o principal, e as demais vontades vão ser secundárias. E o ato complexo?
A vontade da administração é produzida pela conjugação da vontade de órgãos distintos, da manifestação de órgãos distintos, né? Cada um com uma atuação diferente da do outro. Não há subordinação entre esses órgãos. Então a principal diferença entre o ato composto e o ato complexo é que aqui vão ser dois ou mais manifestações dos órgãos para gerar uma única manifestação de vontade. Uma manifestação de vontade. E desses dois ou mais, né, uma vontade é a principal, né, uma manifestação é a principal e as outras são subordinadas. No ato complexo, também são duas ou mais para gerar uma manifestação de vontade. Uma manifestação de vontade, mas as duas ou mais atividades exercidas, né, pelos agentes públicos, elas estão no mesmo nível de hierarquia. Quanto ao efeito dos atos decisórios, os atos podem ser constitutivos, declaratórios, enunciativos e condenatórios, né? Constitutivos, eles alteram, criam, modificam, extinguem direitos. Atos declaratórios apenas constatam uma situação pré-existente. Ato enunciativo indica um juízo de valor, exemplo é um parecer, né? E o ato condenatório que impõe ao sujeito, né, o dever de realizar determinadas condutas ativas ou omissivas. Além disso, existem outras classificações, né, que a menção é um pouco desnecessária: atos de império, atos de gestão, ato revogável, ato irrevogável, ato executório, ato não auto executório, ato ampliativo, ato restritivo, né? Tudo isso o senhor e a senhora conseguem matar tranquilamente numa prova mesmo, sem a gente ficar passando por eles aqui. E daí vem uma classificação super importante, né, que na verdade é tratada por muitos autores como espécies de ato administrativo. Veja, mais uma vez a ressalva, elas não esgotam todas as denominações de atos administrativos de acordo com essa concepção mais atual de ato administrativo. Mas ela é muito mencionada pelos autores mais clássicos, né? Então vamos lá. Quanto à forma de exteriorização, pode ser decreto, é a forma pelo qual o chefe do Poder Executivo, e decreto exclusivo do chefe do Poder Executivo, exercita sua competência unilateral. Ele só executa sua competência unilateral por decreto se não for aplicável uma norma específica afirmando que ele deve se manifestar através de outra espécie de ato, né? O regulamento também é privativo do chefe do Poder Executivo, né? Embora hoje seja indevidamente utilizado de outras formas, ele é um ato privativo do chefe do Poder Executivo também, assim como o decreto, e ele serve como para exercer a função regulamentadora. A grande peculiaridade é que o regulamento, como ato, ele depende de outro ato para ser inserido no ordenamento. Então, normalmente, o regulamento ele é inserido por um decreto. Lembrando, né, então vem lá o decreto, o artigo 1º, de acordo com, sei lá, artigo 2º, entra em vigor o regulamento anexo. E daí vem o regulamento. Então, o decreto e o regulamento são privativos do chefe do Poder Executivo. O regimento é o ato normativo que disciplina a organização e funcionamento de órgãos colegiados. A resolução são atos normativos oriundos de autoridades de escalões inferiores, né, e normalmente se menciona ministro e secretários de Estado, né, ministro na União, secretários nos estados e nos municípios. Deliberações são os atos oriundos dos órgãos colegiados, né, expressando a vontade formada a partir do quórum previsto para que essa vontade seja manifestada. Instrução circular, portaria, ordem de serviço, aviso, provimento, são todas espécies de atos administrativos que servem apenas para a organização interna da administração e para identificar como cada setor dentro daquela hierarquia vai realizar sua atividade, né, o que ele deve realizar como atividade. Alvará é o ato que traduz uma outorga de autorização ou licença estatal ao particular nas atividades sujeitas à regulação estatal. Ofício é um ato de comunicação entre diversos órgãos que não pertencem à mesma hierarquia, sempre hierarquia distinta, né? Parecer são atos que refletem pontos de vista sobre matérias submetidas à apreciação da administração. E despacho são os atos praticados no curso do processo, que, embora possam ter algum conteúdo decisório, na verdade é só para o andamento do processo administrativo. Quanto ao conteúdo, as espécies de ato administrativo podem ser licença, né, a declaração de que os requisitos exigidos
para determinada atividade foram preenchidos, né? Eles expressam o exercício de uma competência vinculada, e isso é muito importante. Autorização, que é um ato discricionário e precário pelo qual a administração consente que um particular exerça uma atividade ou utilize o bem público, né? Então é discricionário e precário. A permissão, que é o ato discricionário e precário, pelo qual a administração também consente que um particular execute um serviço, mas aí é um serviço de utilidade pública ou utilize privativamente o bem público. Essa é a principal diferença com a autorização mencionada pelos autores. Então, ambos aqui eles são atos discricionários e precários, mas um é destinado a uma mera atividade ou utilização de bem público, o outro é uma utilidade pública ou utilização privativa de bem público. A concessão, e daí é o ato pelo qual o Estado transfere um particular a uma posição jurídica de forma estável, né, e daí ele deixou de ser precário, né, uma forma estável para que possa fruir bens ou executar atividades que são reservados ao Estado, ou dependem, pelo menos, de um ato estatal. Né. A admissão é o ato vinculado que expressa o direito de receber o serviço público desenvolvido em determinado estabelecimento oficial. A aprovação é o ato discricionário que expressa a concordância com outro ato. Pretérito ou posterior, a aprovação pode ser a concordância com o ato, inclusive posterior. A homologação, o ato vinculado de aprovação, ato jurídico perfeito que preencheu todos os requisitos legais. O visto é o ato que expressa a verificação de legitimidade formal ou de ciência de outro ato. E a certidão, que é o ato declaratório que explica um outro ato ou fato que já ocorreu. Bom, aula corrida. Espero que os senhores tenham entendido essa primeira noção de ato administrativo. Na segunda aula nós vamos ver os elementos, a formação e extinção do ato administrativo, e com isso a matéria vai ficar bem mais fácil de ser compreendida. Espero que os senhores possam acertar todas as questões sobre ato administrativo, porque por ser uma matéria mais clássica, ela continua sendo muito cobrada, mas sem grandes inovações, exceto naqueles pontos que nós mencionamos nessa aula. Muito obrigado e até a próxima.